Boa noite, irmãos. Deus abençoe cada um. Eu trouxe uma mensagem para pregar, mas parece que mudou um pouquinho. Vamos ler a Escritura, né? E São Lucas 18, versículo 18. É uma mensagem para pregar a semana toda. Deus abençoe nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. São muitos irmãos em toda parte. Que Deus abençoe a cada um e vocês sejam ricamente abençoados. E aqui é a nossa oração, né? Para que o povo seja abençoado com a palavra do dia, com a palavra da hora. São Lucas 18, verso 18. E perguntou-lhes um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Você veja que a vida eterna é uma herança, né? Jesus lhes disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha juventude. Minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhes: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Grande e soberano Deus e Pai, dê-nos a sua graça, a bênção, usa esse pouco de pó nas tuas mãos, fala conosco, em nome do Senhor Jesus eu me entrego a ti para ler, Senhor, essas pequenas porções, e se o Senhor se agradar de nós, que o Senhor venha e nos mostra este pão, Pai, mais essa porção, para que possamos alimentar nossas almas. E nos ajuda nesta noite, abençoa teus filhos, cura os enfermos, liberta os oprimidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. O principal era, né? Ele disse que era o principal, que às vezes a gente pega tudo de menos o principal. É como você vai para casa hoje e compra tudo que tem de comprar, e quando chega em casa, e cadê a chave, né? Esqueceu no armário do serviço. A chave é a principal, senão você não abre a porta da casa. É o principal. Tudo tem o principal, né? É como uma mulher que usa aliança, né? Ela olha assim, não está aliança. Mas o que é que as pessoas vão dizer? É o principal de uma mulher casada ali, é a aliança, né? É o pacto. Esse jovem aqui, veja que ele era um crente, né? Ele era um cristão. Ele ia à igreja, guardava os mandamentos, pagava os dízimos, as ofertas. Mas Jesus disse que ainda faltava uma coisa para ele. Ele disse: vai e vende tudo que tens.
e dá aos pobres, e depois vem e me segue e terás um tesouro no céu. Me segue, você vai ser igual Pedro, igual Tiago, Bartolomeu, igual Zaqueu. Você vai ser um apóstolo também, você vai me seguir os meus passos. Ele ficou triste. Você vê que a mensagem de Jesus deixou ele triste, ele ficou muito triste. Por quê? Porque ele era rico, ele era filho de rei, ele era príncipe. E ele era um homem tão educado, tão religioso, que Jesus amou a ele. Jesus o amou, e Jesus deu o melhor. Veja só que Jesus deu para ele o melhor. A melhor mensagem Jesus deu para ele. Agora, e ele chamou Jesus de Deus, né? Porque no hebraico, o bom é Deus, né? Ele chamou Jesus de Deus. E Jesus deu a melhor mensagem para ele. A melhor. E porque Jesus disse que só faltava uma coisa para ele. Nicodemo faltava tudo. Jesus disse que ele tinha que nascer de novo. E ele faltava só uma coisa. Aí Jesus vem e disse: quão difícil, né? Os ricos entrarem no reino dos céus. Aquele amor ao dinheiro, aquela ambição, né? E ele não viu que ele estava diante do Criador, daquele que é dono do ouro, da prata. Ele faltou dele ter uma revelação que não era só o filho de um carpinteiro, né? Que na cabeça deles era filho de José. Não era filho de José, era Deus, era o Verbo encarnado, era Isaías 53, era o Cordeiro de Deus. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Faltou ele ver quem era. Ele chamou ele de bom mestre. Mas Jesus vem e diz: te falta uma coisa. Em Pedro faltava muita coisa. E esse jovem só faltava uma. Você vê que Jesus veio para Pedro e disse assim: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E esse jovem era convertido. Ele era, na lei ele era convertido, mais do que Pedro. Mas ele tinha apenas um conhecimento. Ele não tinha uma luz, uma revelação, né? O principal, eu tinha umas coisas aqui, mas eu gostaria de vir aqui. Eu creio que a gente não vai parar muito nessa mensagem aqui. Vamos a 1 Coríntios 7, né? Isso aqui pode nos ajudar muito, e principalmente aos solteiros, né? Às viúvas. Porque o profeta diz que um sacerdote, que é um pastor, ele não pode casar com uma mulher divorciada, não pode casar com uma mulher viúva, né? Ele tem que casar com uma mulher virgem, né? Isso é o que diz a Escritura. E com respeito, uma cristã quando ela fica viúva. Eu estava ouvindo o profeta na mensagem Elias e a comida oferecida, falando da viúva, né? Você vê que a Escritura sempre fala da viúva. Havia muitas viúvas em Israel, e Elias foi enviado apenas uma, né? A de Sarepta. Havia muitos leprosos também em Israel, e foi enviado, Eliseu foi enviado a um gentil, a Naamã, o sírio, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. E o que é que o irmão Brana fala, né? Há alguns exemplos, né? Por exemplo, vocês que têm ouvido selos, estudado,
você vê que o irmão Branham, ali no sexto selo, ele teve um sonho, né? Uma visão. O irmão Branham não precisava dormir para sonhar, ele via as coisas de olhos abertos, porque era um vidente. O consciente e o subconsciente está ligado. Então, o irmão Branham estava ali e foi chamado. E quando ele foi chamado naquele grande dia, né, que todos estavam sendo chamados, ele disse, ouviu o nome Oma Neville, e chamou outro, de repente chamaram William Branham. E quando chamou o William Branham, aí veio a sua esposa Hope e pegou num braço dele. Foi a sua primeira esposa, que morreu. E depois vem a irmã Meda e pega no outro braço e eles entram naquela marcha, né? As suas duas esposas estavam ali. Agora, irmão Branham morreu primeiro. E a irmã Meda veio a falecer em 1980, 81, algo assim, né? A irmã Meda nunca se casou. Outra vez. Ficou viúva. Por quê? Porque a viúva de Sarepta não se casou. Vamos ver na mensagem, desvendar algumas coisas que a terceira etapa traz, que João traz, que descobriu na mensagem. Agora, de repente há muitas viúvas que já se casaram. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Até hoje, você está me ouvindo, de hoje para frente você já não é mais inocente. Por que ela não se casou, a irmã Meda? Porque ela não poderia ter dois maridos lá em cima, nem na nova terra. O irmão Branham se casou, porque é um tipo de Cristo, como Davi, tinha 500 esposas. Davi era um tipo de Cristo. Salomão tinha 1000 esposas, mas nenhuma delas tinha um outro marido. Porque elas representavam a noiva, que são são muitos membros, o corpo é cheio de membros. E o profeta mesmo disse, nenhuma delas tinha um outro marido, nem podia. Então a irmã Meda não se casou, nem a viúva de Sarepta, porque esperava encontrar o seu marido lá. Então, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Paulo disse, e nós vamos ler aqui na Escritura, que a viúva tem que ser mulher de um marido. 1 Timóteo capítulo 5. Vamos ler a Escritura. Eu tenho um parágrafo da mensagem aqui e muitas escrituras. 1 Coríntios 7, verso 8 e 9. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes não é bom se ficarem como eu, que lhes é bom ficarem como eu. Mas se não pode conter-se, case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. 1 Timóteo 5, verso 3, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Verso 5. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus, e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Assim estava Ana, né? Viúva, esperando quem? O Messias. Ela estava no templo em oração. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis.
Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disto, aprende também a andar ociosa de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. É como alguns meses atrás uma viúva andava mandando áudios para irmãos e acabou enfraquecendo uma família. Acabou enfraquecendo. Porque é uma semeadura. Gente, quando você quer fazer alguma coisa, você liga para o pastor, pede oração. Mas tem gente que liga e diz, já fiz. Ó, pastor, estou para comprar uma casa. O senhor poderia orar por mim para ver se é de Deus? Estou para vender determinada coisa, um carro, um guarda-roupa, uma máquina. Liga para o pastor, mas tem gente que não liga, não. Só diz, eu já fiz. Deus abençoe. Depois, pastor, ora por mim, não deu certo aquilo lá. Mas você não orou? Você não pediu oração? Às vezes as pessoas não têm humildade para pedir oração. E dizer, orem por mim, eu estou necessitado, eu preciso, estou fraco, preciso de oração, preciso que Deus me fortaleça, preciso vender um carro, uma casa, etc. Ora por mim, eu peço que a igreja ore, mas tem gente que não tem humildade. Então ele diz que algumas são paroleiras e curiosas. Quando o profeta disse, vocês nunca se reúnam, nunca formem grupinho e se reúna para falar. Falar de um, reclamar de outro, reclamar do diácono, reclamar da música na igreja, reclamar do pastor, reclamar dos filhos do pastor. O profeta disse, você vai fazer alguma coisa boa para mim, faça para os meus filhos. Para mim você não precisa ficar elogiando demais, elogia meus filhos, ore por eles, faça algo bom por eles. Por isso até hoje nós amamos a família do irmão Brana. E se algum crente ou alguma crente tem viúva, socorra-as. E não se sobrecarrega a igreja, porque às vezes eles querem sobrecarregar a igreja, para que se possa sustentar que devera são viúva, aquelas que de fato são viúva. Então, se você é uma viúva e o seu esposo foi um cristão, ele está te esperando lá. Agora, se você chegar com outro lá, eu acho que você não vai chegar lá, porque ele está esperando uma, aí você vai já com outro. Ah, mas como eu amei o fulano, ele era tão bom para mim. Aí ele nem fecha os olhos, você já está de olho em outro. Já está de olho em outro. E no milênio? Você vai estar com 2, com 3? Agora, ele sim, ele é um tipo de Cristo. Irmão Brana vai estar com a irmã Meda e a irmã Hope. 2 cristãs que honraram ele como marido aqui na terra. Olha o que diz o profeta na mensagem
Elias e a comida oferecida. Vocês sabem, 41, vocês sabem, Deus tem uma maneira de responder a oração. Essa mulherzinha tinha vivido fielmente. O profeta diz que ela não era uma mulher velha, ela era uma mulher nova, ela tinha um filhinho. Ela só tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, um pouquinho d'água, e Elias pediu tudo. E ela deu tudo para Elias primeiro. Então, primeiro ela atendeu a Deus. Ela não resmungou. Nunca faltou o azeite da botija. Nunca faltou a farinha da panela. Nunca faltou a água na sua casa, sempre tinha. Então o profeta diz, essa mulherzinha tinha vivido fielmente. Ela não tinha casado outra vez. Ela tinha ficado solteira para encontrar seu marido na glória. Então, você, irmã viúva, que tem ficado solteira para encontrar o seu marido na glória, você vai encontrar ele lá, porque você saiu dele. A mulher é uma parte do marido. Ela era uma mulher honrada. E durante semanas a farinha foi diminuindo, e ela orando sem parar. E ainda assim parecia que não havia esperança em lugar algum. Mas, de repente, ela levantou seus olhos e um homem barbudo na sua casa. Suas barbas sem fazer por semanas, por anos, Elias. A resposta da sua oração era Elias, era a mensagem da hora. Irmãos, tem gente que diz, eu fico com a mensagem, mas não sigo o homem. Mas você não chega no arrebatamento sem o mensageiro e a mensagem. Não, você não chega. Você tem um pastor que é homem. Esse pastor é que alimenta a igreja. O irmão Brana estava muito preocupado. Uma pequena ilustraçãozinha aqui. Na mensagem Vem, Segue-me, sobre as crianças, seus filhos, suas filhas, e nós nos preocupamos com nossos filhos. Veja que o Paulo estava falando da viúva, que tem filhos, que tem netos. A preocupação dela é com a sua família, porque se você não cuidar da sua casa, né, como é que vai... Diz São Paulo, já negou a fé, é pior do que o infiel. Então o irmão Brana estava preocupado. Veja só a violência nas escolas hoje. Não, primeiro era nos Estados Unidos. Esse espírito migrou aqui para o Brasil e para o mundo todo. E nós temos nossos filhos na escola. E nós temos um carinho, um amor muito grande pelos nossos filhos. Porque nossos filhos é tudo para nós. Pode ser 1, 2, é tudo. Quando você não tem filho, você tem pai e mãe, que você visita, seu pai, sua mãe, seu irmão, é sua família. O profeta disse, 42, penso às vezes quanto a ir à escola. Agora, penso sobre mandar Rebeca, Sara e José a essas escolas secundárias e tais, onde está toda essa conduta. Acho que vou pegá-los e voltar para a montanha e criá-los lá, como os índios vivem. Isso foi um pensamento de Mombrana. Ele disse, eu vou ter que pegar meus filhos e ir lá para as montanhas, lá para o Alasca, criar eles ali, por causa da condição, como ele via ali, e sabendo também o crescimento da juventude, até chegar a uma maturidade. Ele disse, isso aí demora, isso requer tempo. Mas a questão é esta, 43. O que está na criança vai se manifestar. Não adianta você segurar aqui, segurar ali. Não, o que está nela, diz o profeta, se manifesta. O que está no crente vai se manifestar. Não adianta você fumegar, não adianta você mimar. Não. Porque se ele é planta do deserto, você não precisa mimar. Agora, se é planta de jardim, de estufa, né? Você vai ter que mimar, senão logo ela morre.
E nós não somos cristãos de estufa, que precisa ser mimado, fumegado. E quando ele pensar dos seus filhos, é como pensar da igreja. Aquela criança vai se manifestar. Logo ela vai mostrar quem ela é. Aquele homem vai mostrar quem ele é. Aquela mulher vai mostrar quem ela é. Aquela crente vai mostrar quem ela é. Aquele pastor vai mostrar quem ele é. Aquele pregador vai mostrar quem ele é. Vem aquele tempo de teste. Cada um tem que mostrar suas cores. E o profeta disse, o que está na criança vai se manifestar. Agora, se você cria seu filho escutando músicas mundanas, aquele espírito vai pegar aquela criança e só o novo nascimento para tirar aquele demônio. Veja a mensagem sem dinheiro e sem preço. Isso é só o novo nascimento. É como a ciência, os entendidos falam sobre a Coca-Cola. Você toma uma Coca-Cola e diz que precisa de 300 litros de água para poder te desintoxicar. Não importa onde ela esteja, vai se manifestar. Se houver maldade ali, vai se manifestar no acampamento indígena. Você pode criar no meio dos índios, mas se ela é uma semente ruim, vai se manifestar lá. Se ela é uma semente boa, vai se manifestar lá. Se ela tem aquela luz, ela vai brilhar ali. Agora, se é treva, vai ser treva em toda parte. Não importa a igreja de oração, não vai mudar aquela moça, não vai mudar aquele moço, não vai mudar aquela mulher. Tudo depende da semente que está dentro de você. Por isso você vem para essa luz, para essa semente morrer e ela se manifestar para ver que fruto vai dar. Veja, se houver maldade ali, vai se manifestar no acampamento indígena. Se houver bondade ali, vai se manifestar em qualquer acampamento. Estão vendo? Então você somente ore pelo seu filho, sua filha, sua mulher, seu marido. Pare com esse legalismo. Homens e mulheres, pais, pare com esse legalismo. A Escritura diz que você vai acabar fazendo endurecer esse menino, essa menina. Não viu a Sírio Fenícia? Correu a Jesus porque sua filha estava endemoniada. Só tinha uma solução, Jesus. Mas que lá ela foi criada. Talvez debaixo de muita lei, de muito legalismo, de muita doutrina. Nada de palavra, nada de amor, nada de Deus. O profeta disse, ature eles. Essa é a fase que eles estão passando. Isso também acontece nos casamentos. Estão vendo? É o que está na criança, a índole da criança, o que está dentro de vocês também. E o que vocês são agora é o que provavelmente serão o resto da vida. Vocês estão num ponto de mudança. É um ponto de mudança. Você pensa que você já está completo? Não. Nós somos um monte de falha. Eu sou um monte de falha. Você é um monte de falha. Essa igreja conhece as minhas falhas, meus erros. Mas essa igreja sabe que no meio das minhas falhas e dos meus erros está um caráter escondido ali. É como você suporta o filho e a filha, porque você sabe que tem algo bom ali dentro. Você semeou. Agora, se você semeou maldade nele, você vai colher maldade.
Eu estava pensando de irmãos que lê a Bíblia, que ouve o profeta, que ouve o ministério de Apocalipse 10, 8 a 11. Tente desviar um irmão deste. Tente tirar um irmão desse. Irmãos, quando as pessoas saem, se desviam, vão formar grupinho, eles procuram sempre aqueles mais fraquinhos. Se você perguntar para eles, vocês já leram sua Bíblia? Nunca leram. Já escutou os selos? Nunca escutaram. Qualquer um mexe na cabeça deles, porque eles nunca escutaram uma mensagem do profeta. Se escutaram foi na igreja, no meio de todo mundo, indo do banheiro, voltando. Mas tente desviar alguém deste ministério que lê mensagem, lê Bíblia, escuta o profeta. Você não vem aqui para desviar nenhum destes. É como o leão ele fica na espreita, né? Procurando o quê? Naquele bando de búfalo. O cansado. Ele não vai no meio dos búfalos fortes, que é touro, não, ele fica só procurando o cansado, o manco, e o cansado e o manco fica para trás. Aí quando ele vê aquele último ali, ele vai lá e pega. E geralmente esse cansado, esse manco, é esse crente relaxado. Ele não lê mensagem, ele não escuta o profeta. É como tem pastores que deixam esse companheirismo, esse ministério, e sai falando todo tipo de asneira. Esses pastores também, pergunte a ele quantas horas eles tiram para estudar, para orarem. Eles estão em outros afazeres. Estão mais preocupados em escutar um discurso político de 3, 4 horas do que escutar uma fita do profeta de 3 horas. Ou ler uma mensagem, estudar uma mensagem. Buscar o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo leia a mensagem para eles, leia a Bíblia para eles. E assim eu digo também às irmãs, tempo que você tira, vivendo ociosa, e o celular te roubando tudo, tira um tempo com Deus na sua manhã, tira um tempo com Deus, baixe a mesa, vai no YouTube, na pregação de quinta-feira, que é que o pastor pregou na quinta, eu não pude escutar, você vai lá, escuta mais uma vez se não entendeu, escuta de sábado, escuta de domingo, não perca uma pregação de quinta, nem de sábado, nem de domingo. Gente, nunca houve um tempo, o profeta mesmo diz no tempo dele era de Bíblia. Ele disse, nunca houve tempo de tanta Bíblia. No tempo de Lutero era escasso. Era morte achar um crente com a Bíblia. E Deus chamou Lutero para traduzir a Bíblia. Não para se meter em política como ele se meteu, mas foi mensageiro. Se aperfeiçoou vindo o 7º anjo. O ministério dele foi aperfeiçoado. Mas veja o dia que nós vivemos hoje, século 21. Nós temos o Busca, feito pelo pastor Joaquim, tem ali as mensagens todas em português, nós temos o tablet distribuído pela Voz de Deus, para a gente ouvir mensagem em casa e se alimentar. Se você não tem o tablet, você baixa a mesa, ali está todas as mensagens também. Mas não vive uma vida ociosa aí, não. Procurando defeito, você vai achar. O diabo está aí para te mostrar. Certo? O diabo está aí para te mostrar.
Deus te abençoe. Tinha outras coisinhas que eu estava vendo uma coisa. Vamos ficar de pé? Eu estava vendo uma coisa ontem na Netflix. É uma série sobre a criação, né? Sobre o mundo, animais, estrelas. Né? É algo muito lindo, né? Mostrando a vida dos animais, a vida dos insetos, dos peixes, das estrelas. É algo feito por biólogo, né? Mas eu achei algo muito interessante, foi sobre os insetos, como é que eles veem as plantas, as flores. Eles não enxergam como nós. Nós enxergamos uma rosa, uma planta, uma flor amarela, mas eles não enxergam amarela. A maneira deles ver é diferente. Eles não veem como o ser humano vê. Não. E a abelha não vê como nós. Aqueles insetos, e você sabe que o equilíbrio da natureza depende dos insetos, depende dos pássaros, depende dos peixes, né? Tudo. Quanto mais esses incêndios, desmatamento, a natureza, o planeta está desequilibrado. Da mesma forma, a condição que se encontra a igreja, não a noiva, né? Aí eu pensei como Deus vê. Ele disse para Samuel, quando Samuel pensou que era Samar, Eliabe, para ser o rei de Israel, e ele pegou um vaso de azeite para ungir. Deus disse: para aí, Samuel. Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Então, nunca julgue pela aparência. Julgue pela reta justiça. Quando você vê muita falha, é como a pinha. A pinha, para ser pinha, tem que ter falha. E a falha é para sustentar o grão dela. Você não vai achar uma pinha cheia de grão. Ela tem mais falha do que grão. Um cristão, ele é cheio de falha, porque ele veio para a luz. E você consegue enxergar as falhas do seu irmão, da sua irmã, porque ele está na luz. Agora, você não vê como Deus vê. Vamos procurar ver como Deus vê. Que Deus te abençoe. Pai bondoso, nós temos lido a Tua palavra para ajudar os Teus filhos e Tuas filhas a não cometerem as coisas erradas, a não pecarem o pecado da iniquidade, Senhor, para não perder o arrebatamento, para não vir a ficar na grande tribulação como virgem nécia, mas que seja obediente, nascendo de novo na mensagem da hora. Ajude e abençoa cada um em nome do Senhor Jesus.